Olá meus queridos, eu sou o Tirsnewt e finalmente eu estou trazendo o último resultado da última enquete. Eu tenho que admitir que a fila de pedidos está um pouquinho congestionada, já que eu não tenho sido exatamente uma metralhadora de vídeos, né? Mas vamos ao que interessa. Ferngully, The Last Rainforest, ou As Aventuras de Zack e Krista na Floresta Tropical, é um longa-metragem de 1992 dirigido por Bill Cryer. Esse cara tem uma carreira consolidada mais nos bastidores das produções do que na direção delas. E pelo visto, ele não deve ter gostado muito de ser diretor, porque Ferngully não é mal dirigido. Eu tenho certeza de que ele teve outras oportunidades depois desse filme, mas acabou dirigindo apenas mais um projeto e depois nunca mais fez isso. Bem, antes de começarmos a nos aprofundar na review, eu gostaria de agradecer aos meus apoiadores. Obrigado pela força a quem patrocina esse canal através do Apoia-se. Agora vamos falar do filme. Durante os anos 70, 80 e um pouquinho dos 90, houve essa comoção por parte dos estúdios de criarem animações com uma forte temática ambientalista, expondo o ser humano como a grande ameaça que ele é para o planeta e os animais. Eu já cheguei a falar um pouco sobre isso no canal, provavelmente no meu finado vídeo sobre The Plague Dogs, que mesmo que algumas dessas animações sejam pesadas, elas ajudaram muito as últimas gerações a serem mais preocupadas com o meio ambiente e a terem amor pelos animais. Infelizmente isso não foi o suficiente para manter o mundo a salvo do desmatamento e também criou toda uma leva de gente chata que acha que Pokémon incentiva a crueldade contra animais e que a cena do povo em The Boys foi com a intenção de conscientizar alguém. Ferngully é bem direto ao ponto no seu objetivo, enquanto a maioria desses filmes deixavam o tema ambientalista mais como um subtexto no segundo plano, aqui a coisa é abordada com prioridade do começo ao fim. Ferngully é uma floresta resplandecente encontrada no coração da Austrália, aparentemente a última do seu tipo depois que um cataclismo ocorreu e os humanos deixaram de existir. Segundo a anciã guardiã da floresta, Maddie, um antigo espírito mau chamado Hexus foi responsável por tanta destruição no passado. E mesmo depois de ser selado no interior de uma árvore, as consequências dos seus atos continuaram ecoando por todos esses anos. O desaparecimento dos humanos foi a maior delas. Aí você tá vendo o filme e começa a matutar na cabeça. Humanos extintos, mas quem é que eu vou botar a culpa pelo desmatamento então? E é claro que não existe Hexus nenhum, não existe grande fogo que queimou a floresta, não existe extinção nenhuma dos humanos. Os humanos são a fonte do problema, eles são a espécie que se corrompeu e voltou contra os seres da floresta. A magia só conta essas histórias porque a verdade seria dura demais para aquelas criaturas tão puras aceitarem que tal desprezíveis seres possam existir. Exceto que não, quer dizer, em partes não. O Hexus é mesmo real, como vamos acabar vendo depois de todas as coisas que vieram com ele e aparentemente aconteceram também. Isso é um jeito meio estranho de vilanizar o ser humano, mas ao mesmo tempo manter um vilão sobrenatural por trás de tudo. Por um lado me parece um pouco de covardia do roteiro, mas do outro eu imagino que faltaria muita identidade se não tivesse o Hexus. Uma coisa que eu já vi gente falando por aí é que o Avatar do James Cameron copiou esse filme na cara dura, e eles realmente possuem algumas semelhanças. Tem um humano que é transportado para um novo mundo cheio de natureza, animais e criaturas que vivem em harmonia com todo o resto, outros humanos que estão chegando para estragar tudo, um romance nada inusitado entre o humano que acabou de chegar e uma habitante do tal lugar, a virada de casaca do humano no final, temas sobre natureza e desmatamento. Mas agora me diz, qual filme o Avatar não é acusado de plagiar? Desde sempre todo mundo acusa a obra do Cameron de copiar Dança com Lobos e Pocahontas. Eu sinceramente não me importo com isso, visto que Avatar tem a sua própria identidade e fez direito um monte de coisas. Isso sem falar na experiência 3D dele que quem assistiu jura que foi fantástica e genuína. Eu pessoalmente não morro de amores pela obra, mas entendo quem ama e defende a todo custo. Bem, entre os seres de Ferngully, os mais comuns são as fadas, e entre as fadas existe a Krista, a protagonista do filme e aprendiz da velha Maddie. Fica subentendido que ela vai substituí-la em algum momento no futuro. Bem, tudo na vida dessas criaturas é cantorias e flores, até que um dia um morcego que escapou de um laboratório de pesquisa acaba indo parar em Ferngully. Ele traz uma perspectiva completamente nova sobre os humanos para os habitantes daquele lugar, mas quem fica interessada mesmo em saber mais sobre a história é a Krista. Agora vejam só, o morcego é o Jeremy desse filme. Quem viu o vídeo lá do canal sobre Ratinha Valente sabe exatamente o que eu tô falando. O nome dele aqui no Brasil, de acordo com a internet, ficou Morse, mas originalmente o nome dele é Barry Coda. O que eu acho estranho é que quando você ouve assim parece que o nome dele é alguma referência a alguma espécie de morcego ou um trocadilho com algo relacionado à cladística dele, mas simplesmente não tem nada a ver, é só um nome esquisito mesmo. A propósito, ele é dublado pelo Robin Williams, o que me faz gostar dele já desde o começo. O Barry tem uma espécie de antena de rádio implantada na cabeça dele que faz com que ele dê alguns chiliques de vez em quando enquanto incorpora algumas das personalidades que aparecem falando nas estações. É um jeito bem criativo de dar identidade ao personagem e ao mesmo tempo dar uma boa ideia do tipo de tortura que ele passou no laboratório. Todos os habitantes da floresta veem os humanos como uma raça que coexistia com eles, mas que foi extinta depois que o Hexus atacou. Porém a Krista não só descobre que eles ainda existem, como estão prestes a desmatar toda a região próxima de Ferngully.
Graças à tecnologia moderna, motosserras e machados se tornaram coisa do passado e os humanos aqui possuem um trator monstruoso que devora árvores como se fossem rolinho primavera. 2 deles ficam operando a máquina e um terceiro, mais jovem, marca as árvores com um X, indicando que os outros devem cortar. Os 2 do trator não são muito importantes, mas esse carinha aqui é o Zack, ele meio que representa a gente no filme. Ele é completamente ignorante, mas tem um bom coração e acaba sendo encolhido por um feitiço de Krista quando ela pensa que o trator se trata de um monstro que vai matá-los. Bem, tecnicamente se você é um habitante de Ferngully, isso não tá muito longe da verdade, né? O resto do filme vocês já conseguem imaginar, né? O Zack conhece o mundo da Krista, aprende a respeitar a natureza, os caras do trator chegam, eles tentam impedir a catástrofe e o protagonista acaba fazendo toda a diferença no final. Bem, o filme é isso mesmo, só que com Rexus fazendo o trabalho de bode expiatório de todo o moralismo do filme para que os seres humanos não saiam da trama como os vilões completos. Porque convenhamos, a história não precisa dele, o filme até parece perceber isso em algum momento lá pro final, porque ele tira todo o foco do tratorzão e tenta empurrar uma batalha final contra o cara de fumaça, mas eu tô me adiantando. Ferngully tem muita cara de ser uma animação do Don Bluth, mesmo que em sua totalidade ele não tenha aquele charme que os filmes dele costumavam ter. A direção de arte é boa o suficiente para que o longa tenha sua identidade, mas a mesma é fraca demais para ser considerada a par da concorrência. A animação é igualmente competente, mas nada excepcional. A sorte de Ferngully é que ele não teve tanta concorrência quando saiu em 92. O filme mais forte com o qual ele competiu no ocidente foi Aladdin, que com certeza roubou os holofotes, mas pelo menos foi só um filme. Eu acredito que o maior pecado de Ferngully é ser previsível demais. Todos os elementos dele convergem convenientemente em uma direção da qual já sabemos exatamente onde vai terminar. Não tem reviravoltas ou ideias ousadas, é tudo muito preto no branco. Eu sei que nenhum filme tem a obrigação de ser inovador e ousado, mas pelo menos os personagens poderiam ser mais marcantes. Só que até eles são previsíveis. O Zack é um jovem que simplesmente nunca parou para pensar em danos ambientais. Ele tem bom coração, mas mente pra Krista com medo dela não gostar mais dele. Interessante, não? Isso sempre rende alguma virada de roteiro legal, porém aqui não resulta em nada. Quando a Krista descobre que ele estava com os homens do trator e a ligação entre eles é rompida, isso não serve para propósito nenhum na trama. É apenas um artifício para deixar o público preocupado com a situação do relacionamento deles. A Krista tem um pequeno arco de desenvolvimento envolvendo a sua inaptidão em lançar feitiços. Isso é muito bem aproveitado quando ela encolhe o Zack por acidente no começo, mas com o decorrer da história a trama não aproveita isso em nenhum momento. A conclusão do arco existe e ela tem o seu amadurecimento no final, mas a entrega disso é bem simples e até mesmo anticlimática. E por fim temos o vilão, do qual, apesar de ser muito bem feito e bem animado, o corpo dele é todo feito de fumaça e dá pra ver que a produção teve trabalho pra animar ele, não parece ter muito a acrescentar. Como eu disse antes, ele tira das mãos dos humanos boa parte da responsabilidade pelos seus atos. Ele acaba sendo meio que um bicho papão, sabe? É como se o filme quisesse dizer algo como: cuidem bem da natureza, crianças, ou senão vocês vão estar se aliando ao Rexus. A ideia não é ruim, porque ter um monstro de fumaça dublado pelo Jim Carrey parece bem mais atraente pro clímax do que ver um bando de fadas afugentando 2 funcionários de alguma madeireira aleatória. A propósito, no Brasil ele é dublado pelo Márcio Simões. A voz desse cara é fenomenal. Ter ele em alguma obra é sinônimo de atenção e carinho por parte do estúdio de dublagem, hein? Nessa época, dublagem era simplesmente muito melhor, eu tenho que dizer. O problema do Rexus é que ele sempre parece que tem mais a oferecer o tempo todo, mas nunca chega lá. Ele até causa um bom estrago na floresta e chega perto de dizimar os habitantes de Ferngully, e isso conta bastante pro currículo de vilão dele, mas a forma como isso é entregue não rende um bom clímax, ainda mais levando em conta a forma como ele é derrotado. Eu imagino que alguns de vocês devam estar pensando que eu tô pegando pesado demais com o filme, principalmente quem cresceu assistindo ele tem muita memória afetiva, e assim, o filme não chega a ser ruim, mas eu tô tentando dizer que ele também não consegue ser muito bom, quem dirá um clássico. Talvez tenha faltado mais linguagem cinematográfica, sabe? Mais do diretor usando do mundo da história e detalhes sobre os personagens pra nos contar uma trama além do óbvio. Eu preciso, no entanto, dar crédito por ele não ser todo pastelão ou ficar forçando os arquétipos dos personagens. Os 2 caras que trabalham no trator não são sádicos malucos que se divertem com a destruição das árvores no seu caminho. Eles só estão cumprindo o trabalho deles, mesmo que não deem a mínima pra consequência disso. O Zack em algum momento pode parecer egoísta e até meio babaca, mas esses traços são apenas leves resquícios que tornam a personalidade dele um pouco mais complexa e não faz dele irritante. Aquele carinha que gosta da Krista, que eu não lembro o nome, aquele ruivo, ele é o cara ciumento que provavelmente vai fazer alguma coisa errada com o protagonista por puros ciúmes. O que aliás ele nunca faz e eu não sei dizer se isso é bom ou não. Mas até o final da história ele consegue deixar tudo isso de lado e ser maduro o suficiente para entender que tem coisas muito maiores do que ele acontecendo. E a Krista, apesar de ser jovem, ingênua e pensar direto em liberdade e diversão, ela sabe desde o começo que a responsabilidade dela é uma prioridade. Isso
Isso evita que os personagens sejam irritantes ou que tomem decisões burras em momentos críticos, e isso faz de Ferngully um filme plenamente acessível e reprisável. Ele definitivamente não é a pior animação que eu já falei aqui, eu não sou um grande fã de Page Master, eu já fiz uma review no canal para quem estiver curioso. Ferngully é leve, agradável aos olhos, possui um bom elenco e pode ser uma ótima porta de entrada para criança que está começando a ver esses filmes sobre meio ambiente. Existe um segundo filme dirigido por outra pessoa, eu não sei se ele é melhor que o primeiro, mas eu posso dizer que a qualidade da animação é bem inferior. Isso se deve ao fato de que ele foi lançado direto para home video e não teve uma produção grande como a do primeiro. Esse vídeo vai ficando por aqui, se você assistiu até aqui você deve ser uma pessoa muito especial. Se gostou do vídeo me dá um like e cogite se inscrever no canal. Mas antes disso eu te convido a dar uma olhadinha em outros vídeos para você ver se gosta mesmo. Eu vou indo nessa e até a próxima.